Olá, seja bem-vindo ao Líderes de Sucesso Start, podcast aqui da Fórmula Digital que traz empresários e empreendedores que estão dando aquele start para um caminho de grande sucesso. Bom, no nosso podcast de hoje a gente traz ele, que é contador, consultor, professor e palestrante, especialista em finanças empresariais e pessoais, com mais de 18 anos de experiência em auditoria nas Big Six. Ele ajuda empresários a transformar suas finanças com estratégias inteligentes de gestão e planejamento. Sandro, seja muito bem-vindo ao Start. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? E agradeço o convite, que não é todo mundo que tem essa oportunidade aqui na Fórmula. A honra é toda nossa. Bom, a gente já aproveita para dar aquele pedido especial que normalmente todos os episódios a gente faz, para você se inscrever e apertar o botão do like e, claro, ativar o sininho das nossas notificações. Vamos lá, Sandro, para a gente começar. A gente sabe que muitos empresários pagam tributos, impostos indevidos ou deixam ali créditos para trás, sem saber como identificar se uma empresa... Como é que eles identificam se a empresa tem direito de recuperar esses valores e de que forma isso impacta o caixa? O empresário, ele conhece muito bem o seu negócio, mas em algumas áreas da gestão ele falha. Mas falha por quê? Por desconhecimento. E a parte tributária, pela complexidade que tem, né, é uma das que o empresário está mais afastado. Né? Hoje a gente tem 46 leis tributárias alteradas diariamente no Brasil. Nossa. É fácil de acompanhar, né? Então, o que o empresário poderia fazer é buscar o apoio através de um consultor, de um advogado tributarista, ou seja, alguém que está debruçado sobre isso diariamente. E o que tu diria, por exemplo, para o empresário, ou mesmo para a pessoa física, né, que não quer pagar imposto? Que ela fala assim, não quero pagar imposto, eu tenho um gasto gigantesco com isso, seja mensal ou anual. Eu vou ter que te dar aquela resposta, né? Que é o seguinte, então vive de ar, vive de vento. Né? Ou seja, renda é tributada, né? Lucro é tributado, então faz parte da nossa vida. Né? Eu já te falei 4 coisas que a gente não escapa na vida. Não, ainda não, pra gente começar o nosso podcast. A primeira, eu vou dizer que são os impostos. A gente não escapa dos impostos. Não tem como, né? Tu não escapa de envelhecer também. Exato. Não escapa de morrer, né? E uma também bem trágica é o show do Roberto Carlos no final do ano. Tu não consegue... Inevitável. Não, tu pode até não assistir. Mas sabe que vai acontecer. Vai acontecer. Exato. Por enquanto ainda existe. Então assim, cara, impostos, o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer a gestão disso. Sim. E não simplesmente reclamar que o imposto é alto ou que é baixo ou que não deveria existir. Então assim, não foi uma criação... todo mundo tem isso. E tem países que a carga tributária é muito maior, vamos dizer assim, individualmente, né, na pessoa, do que no Brasil. Mas parece que está no nosso DNA reclamar que o imposto é muito alto. E me diz uma coisa, como é que o empresário, por exemplo, que ele tem uma carga tributária muito alta, como é que ele pode diminuir essa quantidade ou essa porcentagem de imposto que ele paga? Existe uma estratégia para isso que a sua empresa faz ou dentro dessa consultoria? Vamos dizer assim, planejamento. Né? Isso que falta. Planejamento. E o que é planejar? Eu vou te falar uma coisa muito óbvia, tá? Planejar e pensar antes. Mas que obviedade. Sim, todas as empresas pequenas e médias, chega em janeiro, ela tem que definir qual é o regime de tributação que ela vai adotar para o ano. Ou seja, 31 de janeiro de 2026, tu tem que optar pelo regime de tributação. Não dá para deixar para o último dia. Tem que fazer agora isso. Como é que está a tua empresa hoje, depois de 9 meses e meio? Então, a ideia é assim, a tua empresa vai crescer, ela vai diminuir, então a ideia é que tu faça um planejamento, ou seja, que tu pense antes o que pode acontecer, justamente para usar a carga tributária a teu favor. É transformar imposto em diferencial competitivo. E nessa renegociação, vamos supor, o empresário está com uma dívida no imposto para a Receita imenso.
Como é que a tua empresa atua nessa área, né? Para diminuir ou tentar diminuir essa porcentagem de dívida? Como funciona essa renegociação em relação a imposto? Hoje, assim, as empresas tem dois lugares onde elas aparecem como devedoras, né? Na Receita Federal e na Procuradoria-Geral da Fazenda, né? A PGFN. Tá. Quando está na Procuradoria, ou seja, a Receita já fez todo e qualquer esforço de cobrança, né? Mas a partir do momento que tu está registrado lá como devedor, tu não tem o que a gente chama de certidão negativa de débitos, ou seja, tu não consegue entrar num banco, tu não consegue, para pedir um financiamento, tu não consegue participar de uma licitação. E o que tu tem que fazer? É negociar. É negociar. Né? Eu já tive um problema com uma empresa no passado, né? E eu fiz uma oferta. Ó, eu posso te pagar R$1.000 por mês durante 20 meses. Estou te devendo 20. E o juro? Não, eu não vou te pagar juro. Se tu não aceitou, vai para o final da fila, porque tem outro que vai aceitar. E o fisco é assim, o fisco quer receber. E independe de governo, de bandeira, de partido, ou seja, o fisco quer receber. Então, ele se dispõe a aceitar uma proposta tua. Então, é como tu fazer um acordo. Então, isso existe e muito empresário desconhece. E, Sandro, uma dúvida, que acho que deve ser a dúvida de muitos espectadores que estão vendo a gente agora. O que é melhor? Deixar essa dívida rolando e depois pagar menos ou pagar a dívida integral? Ou seja, renegociar depois a um valor menor ou pagar exatamente o valor ali quando chega essa dívida? Assim, num planejamento de uma empresa, ela tem que computar que todo mês ela vai gerar um imposto a ser pago. Tá. Então, tem que ser adimplente, isso sim. Né? Por conta de uma pandemia, por conta de uma enchente, se tem alguma coisa que te impediu, tu vai acumular uma dívida. Então, o que vale? Vale é tu negociar com o fisco e pagar parceladamente. Ah, não, mas deixa eu acumular e depois eu vejo. Só se for uma estratégia bem planejada, entende? O que não dá para fazer é eu acho que, eu penso assim. Não, tem que planejar. Eventualmente, pode ser que tu acumular dívida durante um tempo, né? Mas a dívida, ela não some. Ela não some. É uma bola de neve, né? Ela não some e, além de tudo, ela te impede, muitas vezes, de fazer novos negócios. Quantas empresas hoje, de porte, vamos chamar assim, que ela pede para tu fazer um cadastro para tu poder vender o teu serviço ou o teu produto lá? Quantas empresas? Muitas empresas. Por quê? Eu não quero me associar com um cara que tem problemas tributários. Inclusive, entrando nisso, como é que entra a credibilidade das empresas e dos empresários dentro da parte fiscal desta empresa? O que isso impacta, por exemplo? O empresário que está vendo a gente e ele tem esse problema fiscal, como pode impactar ou dificultar ou tirar essa credibilidade da empresa dele? Como é que eu vou me associar? Como é que eu vou me vincular a uma empresa que tem problemas tributários? É mais ou menos como tu ter um problema de marca, né? Sim. Né? Como a gente teve no passado empresas aí que estavam contratando, tinha pessoas trabalhando com regime análogo à escravidão, né? Então, empresas grandes, né? Empresas grandes. Então, a mesma coisa. Eu posso ser pequeno, né? E eu quero trabalhar com um grande player do mercado. Eu tenho que estar em dia com o fisco. Porque o grande player, ele não vai querer se vincular ao Sandro Lima, né, com problemas fiscais. E, Sandro, na tua experiência de 10 anos, né, com a tua empresa, qual é a tua visão e por que tu acha que o empresário brasileiro tem essa visão mais negativa em relação ao imposto? O que levou, historicamente, o que levou a essa visão na tua avaliação? Eu imagino que isso é um DNA que não se extingue, né? A grande parte das pessoas entende que o tributo é muito alto, que o imposto é muito alto, mas ninguém faz uma verificação disso, né? Como a gente conversou antes nos bastidores, né? Qual é a carga tributária da tua empresa? O cara não sabe, o empresário não sabe, né? Quando tu fez o planejamento, né? Quando tu fez um estudo lá, um estudo de viabilidade do teu negócio, tu botou lá uma linha em impostos,
Tu sabe quanto que ia carregar o teu caixa aos impostos? A maioria não coloca. Né? Então, são determinadas, assim, viabilidade. Quando tu faz um projeto de viabilidade, tu tem que olhar tudo. Qual é a tua perspectiva de faturamento, qual é o teu custo para isso, quais são as despesas inerentes, qual é a tua carga tributária, para saber o seguinte, não vou me meter nisso. Ou vou me meter porque ele se sustenta. Né? E qual é a diferença, por exemplo, essa questão de contabilidade, de consultoria em relação a impostos, da pessoa física para a pessoa jurídica? Qual é a maior diferença? No caso da pessoa física, ela assim, se ela é CLT, ela tá, assim, tem a carga tributária lá, assim, o imposto de renda retido na fonte. Sim. Retido na fonte. Mas existem alternativas de redução. Né? Primeiro, guardar todos os recibos de médico, né? Dentistas, hospitais. Não, mas se eu for naquele médico lá, ele me cobra menos, mas não tem recibo. Primeiro, você está fazendo uma coisa errada, né? E aí, a empresa hoje ela tem que ter comprovante de tudo mais. Né? Então, assim, a pessoa física ela pode se considerar assim, uma empresa. Ela tem que ter tudo isso. E tem condições de planejar. Tem deduções lá do ponto de vista de investimento lá em assim, tipo aposentadorias, tudo mais, que são dedutíveis para fins de imposto de renda. Hoje tem investimentos que tu faz, que são para diminuir a carga tributária. Uma coisa que hoje eu tenho visto muito, né, até me apareceu uns 3 casos assim, são pessoas que têm 2 rendas tributáveis. Como é isso? Eu trabalho aqui na Fórmula e tenho uma renda. Ao mesmo tempo, eu também trabalho em outra empresa que eu também tenho outra renda. Quando soma isso aí, tu perde vantagens, assim, porque assim, a tabela do imposto de renda, vamos dizer assim, tem lá até 10 mil, tu tem, sei lá, 25%. Né? Na outra, 10 mil também 25%. Quando chegar na hora de fazer somar os dois valores, né? Aquele 25% ele tem um valor de dedução, e aqui o outro também tem um valor de dedução. Quando soma as duas, tu perde aquele valor de dedução. Aí a pessoa diz, puxa vida, vou pagar mais imposto. Não, ela está pagando o imposto certo, mas agora pela soma das 2 rendas tributáveis. Né? Então, eu conheci uma pessoa que está pensando, eu guardo todo mês um valor, porque eu sei que eu vou ter a carga tributária lá quando fizer a declaração de renda. Né? E a outra pessoa chora, por quê? Porque nunca faz, ela tinha o parcelamento da dívida anterior e mais o imposto de renda desse ano para pagar. Ela Sandro, eu não consigo. Então, o que está faltando para ti? Planejamento financeiro, além do tributário. Tu vê que loucura isso, né? É uma questão, muitas vezes a gente coloca como cultural, né? Acho que muito é cultural, né? É cultural. Porque a gente não tem, por exemplo, desde a escola, a gente não tem essa questão de matemática financeira, de economia doméstica. Educação financeira, economia doméstica, exatamente. A gente não tem. Então, assim, a gente começa a trabalhar, começa ali no mundo adulto aos 18 anos, já trabalhando como CLT, aí a gente quer comprar as nossas primeiras roupas, né? E aí a gente começa a estourar o cartão. Porque todo mundo tem um começo, principalmente os empresários que estão começando, também tiveram esse passado, né? Quem galga ali aos pouquinhos, e talvez isso vem lá de trás, né? Vem da origem também, né? E Sandro, o empresário ele quer pagar menos imposto. Dentro da lei, quais são as formas legais para ele reorganizar a empresa e reduzir a carga tributária sem infringir a lei? É justamente como o empresário em si ele desconhece a legislação, ele tem que contratar um profissional especializado. Uhum. Aí muitas vezes o cara diz, não, mas eu tenho o meu contador. Eu também sou contador. Sim. Eu não tenho uma empresa de contabilidade, um escritório contábil, mas o que o contador, a função dele é muito de cumprir obrigações. Ou seja, ele tem que mandar tal informe para a Receita, tal informe para o INSS. É mais burocrático. É burocrático, né? O meu contador só gera as guias. Não, mas é que faz parte do serviço dele. Claro. Então, o contador está olhando para frente, para cumprir obrigações, deixar a empresa, vamos dizer assim, em dia. Né? Eu olho o passado, eu olho os últimos 5 anos. Por quê? Como diz, a legislação muda muito rapidamente e muitas vezes ela muda com efeitos passados, né? Pretéritos, né?
Então, isso não está no foco do contador. Por isso que eu digo, um trabalho de revisão tributária ajuda a verificar se o passado tá ok também, né? Se eu esqueci alguma coisa, né? E a legislação, ela é complexa, né? Ela é complexa. Ainda bem que hoje tu tem, além da tecnologia, tu tem a inteligência artificial que ajuda muito, ajuda, né? a perseguir Muito. todo e qualquer produto, qualquer NCM, né? Com certeza. E Sandro, a gente está tendo aí uma discussão, né? Foi aprovado no Congresso Nacional a reforma tributária. Há muito tempo já se comenta sobre isso. E qual é a tua visão sobre a reforma tributária como consultor tributário? Tu acha que é positiva, que vai reduzir ainda mais essa questão de tributos para empresários, para PJ e pessoa física ou não? Ou não vai impactar em nada? Qual é a tua visão? Bom, a pessoa física, o trabalhador CLT, a gente vê aí que o governo faz muita propaganda daquela questão de até 5 mil não vai ter imposto de renda na fonte, né? Sim. De qualquer maneira, é importante as pessoas dar uma olhada nesse item que eu te falei de ter 2 rendas tributáveis, tá? No caso que eu avalio e tenho lido também bastante sobre isso, quem vai ser mais sobrecarregado vai ser o prestador de serviço. Esse empresário ele tem que cuidar, né? Tem que se planejar para saber como ele vai atuar, porque tem 2 formas de dele emitir a nota a partir de 2026, porque uma gera crédito de imposto, outra não gera, então ele tem que entender quem é ou quem são os maiores clientes dele e de que forma ele vai ter que atuar. Então, de novo, a gente volta para aquela questão do planejamento. Olha como é que está o teu negócio hoje, que ele pode ter uma transformação. Agora, o prestador de serviço, eu acho que vai ser, o meu entendimento é que ele vai sofrer mais. Vai sofrer mais. E hoje, né, essa questão da pejotização aí é muito, muito, muito comum, né? Muito comum. Mesmo, essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa e o cara disse que era MEI. Esse cara, MEI, vai sumir do mapa. Porque a empresa que contrata o MEI, ela não vai querer mais, ela quer um cara do Simples, por quê? Porque ela vai se creditar de imposto, tudo mais. E outra coisa, né, cara, o MEI tem uma limitação, até aumentou, se não me engano, agora essa semana aumentou o limite do MEI. Mas tu imagina, cara, eu vou chegar aqui de Porsche. Aí tem uma MEI. E eu tenho uma MEI. Cara, é contraditório. Totalmente contraditório, cara. Totalmente contraditório. Ou seja, tu tem que ter coerência, entende? Não, eu quero ter Porsche, mas eu quero pagar pouco imposto. Bem-vindo ao mundo real. Exatamente, não. Inconsistente isso, entende? Inconsistente. Vou ressaltar, eu não tenho Porsche, tá? Não, ele assim, ó, ele tem a skin de quem tem Porsche. Ele tem skin. Mas ter Porsche, né, Sandro, é uma outra história. Coisa, exatamente. É uma outra história completamente diferente. Bom, Sandro, a gente vai fazer uma pausa rapidinho para um recado e um institucional aqui da Fórmula muito especial. A gente volta já já. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. E Sandro, para a gente finalizar, uma frase que se tornou, assim, acho que quase um lema para quem é ANCAP, né? Que é anarquista e tudo mais, ou anarcocapitalista. Imposto é roubo? Não. Por quê? É que a gente tem que entender muito o que o governo faz com o imposto. Uhum. Né?
naturalmente a gente reclama. Mas eu tenho problema que eu pago IPVA e as ruas estão esburacadas. Mas, digo assim, faz parte, né, de uma organização, né, de um governo, de um estado, de um país. Isso aí. Então, assim, existem alguns países que a carga tributária é maior, mas, por outro lado, tu tem todo um serviço, né, muito bem estruturado. Eu tenho parte da família que está no Uruguai. Sim. Né? Tipo assim, tu tem que ter o plano de saúde A, B ou C, entende? Ou seja, o governo te dá aquilo ali. E tu te acostuma, tu te adapta àquilo ali. Aqui no Brasil, de repente, a gente tem um monte de opções, né? Mas a gente quer, assim, tu tá num hospital público, né? E tu quer ter o serviço do Hotel Hilton, né? Impossível. Né? Impossível. E até pelo tamanho da nossa população, Exato. né? 200 e tantos milhões de habitantes, né? Então, assim, não é roubo. Não é roubo, né? Indo lá para tua pergunta, tá? É uma necessidade e faz parte de todo e qualquer país. Todo e qualquer país. Então, a questão é tu te ajustar aquilo ali. Né? Ou então, vai vender pipoca no Parcão. É aquela velha história, né? Aceita que dói menos. Exatamente. Aceita e te organiza, te planeja, né? Exatamente. Então tá, eu agradeço ao Sandro que veio aqui nesse papo maravilhoso. Uma pena que a gente tem só 20 minutos, que isso daria 1 hora com toda certeza. É que falar de imposto, como pergunta, sabe o que tu faz, né? Eu trabalho na dor de toda empresa e empresário, que é o imposto. Ou seja, dói, né? Mas aceita que dói menos. Exatamente. Bom, eu agradeço o Sandro. Muito obrigado também a você que nos acompanhou aqui no Líderes de Sucesso Start. A gente volta na próxima semana com mais episódios. E claro, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o joinha e coloque o sino para notificação. A gente volta no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.